16º volume da obra. A fase consciente é a fase racional. Todos ficaram desequilibrados, e daí essa situação medonha universal de salve-se quem puder. Todos vivendo com medo de tudo, desconfiados com tudo. O descontentamento sendo geral, sem terem com quem contar, sem terem onde se agarrar. E daí a multiplicação do desequilíbrio, da desorientação, por falta de uma base sólida, para que todos conheçam o rumo certo e se ajustem dentro do mundo certo. E assim, agora, aí está a fase racional, a fase do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional, e todos com base, com lógica racional. Então aí, todos dentro da fase do seu verdadeiro mundo de origem, amparados pela fase, protegidos pela fase racional, orientados pela fase racional, todos vivendo alegres, felizes e contentes, havendo a verdadeira paz entre todos, por todos viverem equilibrados racionalmente, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, é preciso a persistência na propaganda, para que todos conheçam o que estão procurando. O verdadeiro rumo certo, o animal racional não conhece. E para que o animal racional conheça e se salve dessa situação de salve-se quem puder, é preciso a propaganda persistente para salvar o animal racional que está em liquidação, por desconhecer os movimentos da natureza, as modificações das fases naturais, e para que o animal entre para a fase racional e seja protegido, amparado e orientado racionalmente. Assim, é o dever de todos, levar o conhecimento da fase que está em vigor na Terra para salvar os seus irmãos que estão em liquidação, por não conhecerem os movimentos e as modificações da natureza. Agora, todos felizes e contentes, por estarem unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e daí nascendo em todos a vidência racional. Todos vendo seu verdadeiro mundo de origem, por possuírem a vidência racional, e todos iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do mundo de sua origem. Então aí, a felicidade completa do aparelho racional e o cumprimento da felicidade verdadeira de todos racionalmente. É preciso a propaganda de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, para que o animal racional tome conhecimento do que está se passando, do que existe aí nesse mundo de matéria. O animal, por ser animal, já sabe perfeitamente que para aprender tudo é com muito sacrifício, porque o animal, por ser animal, é desconfiado, é maldoso, não confia em ninguém, está sempre na dúvida de tudo. Será ou não? Está sempre pensando que tudo é assim mesmo, que não existe coisa melhor. Enfim, o animal, por ser animal, é muito rude, e rudez embrutece o animal. Então, é preciso a persistência na propaganda, para que mexa com o sentimento do animal, para que o animal se delibere a conhecer o que não conhece. Porque o animal, basta ser animal, para a má impressão ter de tudo. O animal já vive descrente de tudo, desiludido de tudo. Pela multiplicação do sofrimento, o animal chegou a um ponto de não querer admitir coisa alguma, a não ser aquilo
que ele já conhece. De forma que, para tirar o animal dessa idiotice, é preciso martelar na propaganda, para que o animal sinta e se demova da sua rudez. O animal é vaidoso, é pretensioso, é orgulhoso, é metido a ser grande sábio, envaidecido com as artes, que ciência é arte imaginária desse ou daquele, que imaginou isso ou aquilo. É a ciência filosófica e científica, da imaginação do animal racional, inconsciente, livre pensador. Então, o animal fanatizado pela ciência, fanático pela ciência, embriagado pela ciência, obsedado pela ciência filosófica e científica, custa então admitir um outro saber qualquer, porque pensa que já passou acima de tudo e de todos, por estar fanatizado pela arte imaginária da cabeça do animal racional, criando toda essa sugestividade sem base e sem lógica, aí do elétrico e magnético. Mas o animal, com a pança cheia de histórias e de contos sem base e sem lógica, fica apoiado e convicto que, em tudo isso que não tem base e que não tem lógica, é que está a realidade da vida. Então, para que esses rudes se despreguem dessas vaidades, dessas ilusões, desse magnético filosófico e científico, magnético sim, por ser tudo isso criação do animal, da imaginação de um ser elétrico e magnético. Portanto, tudo isso não passa de um magnetismo. Então, o animal magnetizado pela ciência filosófica e científica pensa que já chegou ao ponto mais alto de todos os pontos. Então, para que os magnetizados sejam desmagnetizados, é preciso a propaganda permanente, noite e dia, sem perda de tempo, para acordar esses obsedados, fanatizados pelo magnetismo. Porque a ciência é magnética, é da imaginação de um ser magnético, de matéria elétrica e magnética. Saiu da cabeça, da imaginação de um ser magnético. Então, a ciência é um magnetismo, é uma filosofia científica. Tudo é um magnetismo, pois a arte é extraída da imaginação dos seres magnéticos e elétricos, em matéria fluídica, elétrica e magnética. E, por isso tudo, não há lógica nem base, mas os magnetizados, os embriagados, custam a se desprender, julgando que já estão por cima de tudo e de todos, dentro do embusteirismo, dentro do ilusionismo, dentro aí das aparências, se julgam assim, com essas falsas realidades, por ser tudo magnetismo, tudo tirado da essência magnética. Então, esses obsedados, esses iludidos com esse período magnético, custam a se demover daquilo que sabem, dizendo: eu não vou perder mais tempo com coisas que aparecem aqui. Ainda mais se tratando de um conhecimento popular, numa linguagem do povo, que os cultos não gostam. Então, costumam dizer: isto não está na minha linguagem, isto não é para o meu nível, isto não é para as minhas alturas filosóficas, científicas, porque estou muito mais alto do que tudo isto. Isto é um português muito fraco, é linguagem para a plebe, para o povo miúdo, e não vou perder tempo com essa linguagem. Na linguagem e da forma que está escrito, não me agrada, não me anima a tomar conhecimento. É assim que esses vaidosos usam fazer. Esquecem ou desconhecem
que esse conhecimento é um conhecimento popular, para todas as camadas. Então, tem que se usar o linguajar mais simples que possa existir, para atingir a todos, do menor nível ao mais alto nível. Então, depois de muita propaganda para demover os enferrujados pelo magnetismo, é preciso muita propaganda para tirar a ferrugem, para que se desenferrujem e venham tomar conhecimento e encontrar o que não esperavam nessa linguagem popular. Então, dizendo o enferrujado: isto é um conhecimento extratranscendental. Este conhecimento veio do mundo racional, o mundo que nós estamos procurando há muito, o mundo que nós queríamos conhecer, o mundo que nós queríamos entrar em contato, até que, enfim, surgiu esta grande e maravilhosa descoberta, que nos surpreende e nos impressiona por ser numa linguagem tão modesta, das mais simples que possa existir. Agora é que compreendemos que é para atingir as camadas mais simples, mais modestas, ou todas as camadas. Enfim, agora chegou o que nós há muito queríamos. Sabíamos que existia um outro mundo, que é justamente a causa deste mundo que nós habitamos, porque não há efeito sem causa. Se existe o Filho, é porque existe o Pai. Se existe este mundo que nós habitamos, é porque existe outro que deu consequência a este. Então, nós sabíamos que existia esse mundo, mas não sabíamos onde nem como nos comunicarmos com ele. Agora, descoberto o mundo racional, nós nos comunicamos com o nosso verdadeiro mundo de origem. Ficamos tanto tempo tateando e perdendo tempo com esta nossa ciência, com esta matemática, e não saímos disto, martelando sempre sem poder atingir o objetivo desejado. E agora encontrando aqui, tão simplesmente, sem vaidade, sem receios de palavras empolgadas e científicas. Tudo muito simples, bem esclarecido e bem explicado, por ser repetidíssimo, para todos poderem entender, até que enfim. Mas, para fazer estes mancebos serem surpreendidos e acordados, é preciso a persistência na propaganda. E assim, vejam o que é o animal, que tem seus pontos de vista e suas convicções, sem base e sem lógica, mas obsedados por elas, embriagados e fanatizados, julgavam e pensavam, sonhando que estavam certos e não admitindo coisa mais nenhuma, coisa mais alguma, por terem já suas convicções, sem base e sem lógica, iludidos assim. Então, para que acordem esses sonhadores, é preciso a persistência na propaganda, para ir desenferrujando esses enferrujados, intoxicados pelo magnetismo, intoxicados por esses anestésicos científicos. E assim, vejam o ponto culminante que a rudez atingiu. Esses rudes não admitiam nada acima de suas capacidades, como quem diz: atingimos os auges dos auges, sem lógica e sem base. Então, hoje, estando aí o prato literário racional e esses rudes dizendo: é verdade, ninguém esperava que a verdade das verdades, transcendental do verdadeiro mundo racional, viesse ao nosso conhecimento numa linguagem tão simples, das mais simples que possa existir. Mas hoje estamos vendo que o objetivo era atingir todas as camadas, do mais miúdo ao mais graúdo. Foi quando eu me confundi, quando eu vi um português tão simples e nem me animei a tomar conhecimento,
porque pela simplicidade do linguajar, eu julguei que fosse um conhecimento, uma obra sem importância. Hoje estou vendo e sabendo que é a obra mais importante universalmente. Mas eu, como sempre, vivi de aparências. Me representou, no princípio, ser uma coisa sem importância, devido o português não me empolgar a atenção. Pela simplicidade do linguajar, eu julguei que era um conhecimento, mas não para pessoas da minha capacidade. Hoje vejo que me enganei redondamente. Está muito acima de toda a camada universal, por se tratar do verdadeiro conhecimento racional, do nosso verdadeiro mundo racional. Hoje confesso, me enganei redondamente. Estou arrependido de não ter lido há mais tempo, desde que tive conhecimento. E assim, as aparências enganam muito. Todos vão pelas aparências, muitos dizendo consigo mesmo: era isto que eu vivia procurando e que todos estão à procura. Agora sim, chegou o certo dos certos, de onde viemos e para onde retornaremos. O mundo racional à espera de todos os aparelhos racionais, porque estão saindo agora da fase de animal racional. Agora é que estão tomando conhecimento da fase do mundo racional, a fase racional. Então, os remanescentes da fase de animal racional agora é que estão tomando conhecimento da fase mais brilhante que chegou ao mundo, a fase racional. E é preciso não perder tempo na propaganda, para que todos tomem conhecimento da fase que chegou no mundo, a fase do mundo racional, a fase racional. E assim, a luz racional iluminando todos que estão dentro da fase racional, e todos já começando a serem orientados racionalmente, muito de leve, que poucos percebem. Uns percebem bem e outros pouco percebem. E assim, todos sendo orientados racionalmente, dentro da fase racional, e todos mudando, mas mudando mesmo, a ponto de muitos dizerem consigo mesmo: o que eu era e como era, o que eu fui e o que sou. Como é que estou tão mudado sem sentir tão naturalmente? Tudo cada vez mudando mais, sem sentirem, até ficarem totalmente equilibrados racionalmente. Mas tudo isso mudando sem sentirem, como já mudaram bastante sem sentir. O que eram, o que foram, como viviam e como estão vivendo, completamente diferentes. Já não são mais aqueles que eram, já mudaram muito, satisfatoriamente. E assim, daqui para o futuro, mudarão muito mais, mas muito mais mesmo. Daí, nascendo em todos, naturalmente, o equilíbrio racional. Todos sendo orientados racionalmente e sentindo as orientações, até o ponto de nascer em si mesmo a vidência racional, a vidência do verdadeiro natural do aparelho racional, a vidência racional que é do verdadeiro natural, por a origem ser racional. Então, o desenvolvimento da origem, por meio da persistência na leitura, e assim se desenvolvendo racionalmente a vidência racional. Então, aí, completos, por verem tudo quanto é de racional. Tudo isso nascendo muito naturalmente, para que não haja impactos nem sustos. E assim, vejam o maior, o mais belo e grandioso tesouro, a vidência racional. Estas mudanças são feitas sem que percebam. Quando perceberem, já estão mudados naturalmente,
e daí ligados ao mundo racional, recebendo todas as orientações do mundo racional, e daí nascendo o equilíbrio racional naturalmente em todos, começando a progredir racionalmente, por receberem dia e noite, noite e dia, a orientação racional do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, todos alegres, felizes e contentes por viverem racionalmente. Tudo dando certo na vida de todos, e todos no mundo chegando no seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. O mundo racional unido com todos os aparelhos racionais, orientando todos, todos recebendo todas as orientações precisas para o seu bom, belo e brilhante equilíbrio aí na vida da matéria. Estavam na categoria, na vida dos martírios, na categoria de animal racional, na categoria inconsciente, a vida dos martírios, porque eram animais, e o animal não tem convicção do porquê do seu ser. Não tinham convicção do porquê do seu ser. Então, a vida se tornava uma vida materialista, por ser animal, e assim sendo, a vida era a vida dos martírios. Viviam martirizados, martirizados pela matéria, pela categoria de animal. Viviam mal, sem solução, sem poderem dar solução do mal. Desconheciam a causa do mal. Desconheciam a causa do seu sofrimento. Desconheciam a causa do porquê eram sofredores. Desconheciam a causa de viverem martirizados, os martírios da vida da matéria. Não conheciam a causa dos martírios. Sabiam que viviam martirizados por esses martírios, sem fim, mas não sabiam a causa. Hoje é que estão conhecendo a causa, conhecendo a categoria inconsciente, a categoria de animal, de livres pensadores, e por isso viviam mal. Hoje estão dentro da fase racional, a fase consciente, amparados pela fase racional, protegidos pela fase racional, vivendo felizes, alegres e contentes por viverem conscientes, por positivarem o porquê de sua existência, positivarem por terem a base que é o mundo racional. Então, vivem positivamente, conscientemente, porque sabem e conhecem por que vivem. E assim, o mundo racional, unido a todos os aparelhos racionais, vivendo todos bem, racionalmente, felizes e contentes, por viverem orientados racionalmente. Hoje, todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que está unido ao aparelho racional. E assim, todos progredindo racionalmente, progredindo conscientemente, progredindo equilibradamente e não inconscientemente, como viviam na categoria de animal. Hoje, todos de parabéns, por ter a sua situação definida, a sua situação divulgada e a divulgação de sua situação. E assim, hoje, estão como nunca puderam imaginar, que o fim do mundo de matéria fosse tão lindo mesmo, porque começou tudo racionalmente e tinha que acabar racionalmente. Começou racional e tinha que acabar racional. Começou de origem racional e tinha que acabar em sua origem de racional. Vejam quanto tempo de lutas perdidas na categoria de animal racional. Todos vivendo martirizados pela matéria e pelo conjunto fluídico, elétrico e magnético,
que concorria para os martírios da vida da matéria, para a lapidação do animal racional. E assim, vejam que hoje chegaram no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem, que há muito procuravam e não sabiam como encontrar. Sabiam que eram originários de alguma coisa, mas não sabiam onde era essa origem, desconheciam a origem. Então, com as suas imaginações magnéticas, faziam uma porção de planos e cálculos sem pé e sem cabeça, sem base e sem lógica, sempre ficando na mesma. Lutaram muito, a luta do nada pelo nada, a luta do tudo aparente, a luta da vida de mentira. E por tudo ser mentira, tudo se acaba. Se fosse verdade, não acabaria nunca. Então, nessa categoria de animal racional, viviam todos iludidos, vivendo todos de aparências e sofrendo as consequências desse monturo de asneiras, pela cegueira de viverem sem saber por que viviam. Hoje, estão vendo o quanto foram infelizes em dar expansão à livre e espontânea vontade, em dar expansão ao livre-arbítrio, e até hoje aí estão com o livre-arbítrio, como começaram. Eis aí a grande epopeia universal. Hoje, todos dentro do mundo que há muito todos procuravam. Hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos não sabendo se expressar de tanta alegria e emoção, por conhecerem o seu verdadeiro mundo e saberem que não vão mais pertencer à vida dos martírios da matéria. Já sabem e conhecem perfeitamente o porquê de tudo isso, sabendo claramente, comprovadamente, que não vão nascer aí para peregrinar na vida desse nada infernal, onde todos sempre viveram mal, até se destruir, porque o mal por si mesmo se destrói. Essa vida medonha desse cadafalso de grandezas aparentes, desses murmúrios a todo instante. Todos murmurando dentro do seu íntimo, devido à vida da matéria não corresponder totalmente ao que, como seres insaciáveis, sempre desejaram. Então, os murmúrios do íntimo a trabalhar noite e dia, dia e noite, murmurando dentro do seu eu e sofrendo as consequências dessa vida de mentiras, a vida dos martírios da matéria. Hoje, todos dentro da fase racional e dizendo: nós vivíamos mesmo iludidos, sem saber o porquê desta vida de ilusões, e vivíamos engambelados com estas mentiras todas, com estas aparências todas, com estas fantasias todas, com estes sonhos todos, com estas ilusões todas. Vivíamos recheados de engambelos, distraídos com estes engambelos, preocupados com estes engambelos, sofrendo por causa destes engambelos, padecendo por causa destes engambelos e morrendo por causa destes engambelos. Iludidos por tudo, iludidos pelo que não é de ninguém, iludidos com essas aparências todas, iludidos com aquilo que não é seu, iludidos com esse nada, iludidos até com a sua própria vida, como coisa que a vida fosse sua. Se a vida fosse sua, seria tão bom, porque viveriam eternamente, porque ninguém morre por gosto. Então, iludidos com aquilo que não é seu, com a vida,
E por a vida não ser sua, perdem-na de um momento para outro, sem querer perder. Ninguém é de ninguém. Ninguém tem direito de coisa alguma, de coisa nenhuma. Todos iludidos com as aparências, todos vivendo com esse tremendo atraso e dizendo muitas vezes: isto é meu, eu sou dono disto. Daí a pouco, fechou os olhos e cadê a vida? Não disseste que eras dono? Não és dono nem da tua vida, como é que te metes a dizer que és dono disto, daquilo outro? Aí não tens nada, és um iludido, isto sim. Todos iludidos, e a ilusão é tanta que ficaram cegos, fazendo esses julgamentos errôneos, se intitulando donos do nada, e por isso, de repente, tudo acaba em nada. Viviam assim, com esse grande atraso, se intitulando donos disto ou daquilo, sem serem verdadeiros donos do nada. São donos, sim, aparentemente, hipocritamente, fingidamente, traiçoeiramente. Então, não estão vendo que não têm direito nem de viver, que não são donos nem da própria vida? Ninguém aí tem nada, ninguém tem coisa alguma. Ficaram cegos, iludidos pela inconsciência, por serem inconscientes. O inconsciente é um louco, não sabe o que diz, cometendo essas loucuras todas, esses absurdos todos, essas contradições todas, se contradizendo a vida inteira, desregulado a vida inteira. Ninguém é dono de coisa alguma, ninguém é dono de ninguém, ninguém tem direito a coisa alguma, e por isso, de repente, acabou-se o tudo aparente, acabou-se a vida. Mas o inconsciente é um louco, pensa que é o que não é, pensa ser aquilo que não é. Então fica pensando, imaginando: eu sou dono disto, eu sou dono daquilo, eu sou dono de tudo isto. E daqui a um bocado, o louco perdeu a vida. Não eras dono de tudo? E agora não és dono de coisa alguma. Só mesmo quem não está regulando muito bem é que diz aquilo que não prova, por viver inconscientemente, por viver negativamente, por viver de aparências. Então, vivendo assim, contraditoriamente, julgando estar certo e vivendo com esse desacerto tremendo. O julgar estar certo é uma coisa, e provar que está é outra. Vivendo assim, com tantas contradições berrantes, só mesmo um louco é que pode admitir a mentira como verdade. Só estando louco ou inconsciente. Vocês estão vendo que ninguém é dono de ninguém. Tem vida, de repente, perdem a vida sem esperar, porque não são donos da própria vida, nem donos de coisa alguma, e sim, falsos donos. Vivendo assim falsamente, o dono hipócrita, o dono mentiroso, o dono falso, o dono que não é dono nem de sua própria vida. Então, falso dono. E assim, vejam quantas contradições. Então, inconsciência, vivendo nessa tremenda inconsciência. O inconsciente é um louco, e para não dizer louco varrido, diz-se inconsciente. Porque o louco perdeu a consciência, não sabe o que faz,
não sabe o que diz, não sabe o que quer. É um variante, é um ser insaciável, é um ser que não está satisfeito com o que tem. Então, o louco tem todos os defeitos. É ambicioso, é mentiroso, é falso, é ganancioso, é invejoso, é ciumento. Enfim, tem todos os defeitos porque não regula. É um doente que vive variando. Então, se intitula ser aquilo que não é. Se intitula ser bom sem o ser. Se intitula ser dono daquilo outro, sem o ser. O falso dono. Falsos donos, por isso morrem e fica tudo aí. Mas por viverem assim, horrivelmente, desregulados, desorientados, tinham mesmo que viver sofrendo a vida inteira, por a vida ser falsa, e tudo ser falso, e ninguém ser dono de coisa alguma, e sim, tudo aparência só, tudo mentira só, e por ser mentira, tudo se acaba. A inconsciência cegou todos de uma tal maneira que armaram esta armadilha e hoje estão aí, todos dentro do fogo, numa situação deplorável de salve-se quem puder. Ninguém tem sossego, ninguém tem garantia, porque um louco não podia fazer nada de bom, e sim tudo de ruim, tudo de mal. Por isso está aí a multiplicação do mal, todos sofrendo as consequências do que criaram, do que inventaram, do que formaram. Se estão aí sem garantia, quem são os culpados? Os que formaram todas essas confusões. Se estão aí todos sofrendo, quem são os culpados? Os que formaram tudo isso que aí está. Os que engendraram tudo isso que aí está. Então, por o sofrimento estar generalizado universalmente, quem são os culpados? Os criadores, inventores e descobridores de tudo isso que está aí. São os próprios seres que criaram e inventaram tudo isso. Forjaram e formaram toda essa confusão, todo esse desarranjo, toda essa desorientação, se tornando assim o mundo um hospício, todos sofrendo, todos sem garantias. Salve-se quem puder. Quem são os culpados? São os inventores de tudo isso, os forjadores de tudo isso, de todas essas aparências, de todo esse embusteirismo, tudo por serem inconscientes. Os inconscientes sofrem sempre, cada vez mais, por serem inconscientes, porque o inconsciente vive sem saber por que vive, vive de aparências, sempre em experiências, em pesquisas e sempre em multiplicação de pesquisas, sempre pesquisando, sempre por encontrar o certo, sempre atrás do certo e nunca acertando, como nunca acertaram. Por isso, todos eles desacertados e cada vez pior. Tudo isso por estarem nessa categoria de animal. O animal vive em multiplicação do mal, em multiplicação de ruínas. Então, vejam que ninguém é dono de nada, que ninguém é dono de ninguém, que ninguém, na vida da matéria, aí tem nada. O nada não pode ser dono de nada, porque o nada acaba em nada. O nada não vale nada, e por isso
o nada termina em nada. Quem disser que é dono do nada não está regulando bem. Está louco, porque se o nada não tem valor, qual é o valor do nada? Nada. Então, quem é dono do nada não é dono de coisa alguma, porque o nada não tem dono, e por isso o nada acaba em nada. O nada aparenta tudo ser aparentemente, e nada ser verdadeiramente. Por isso, tudo surgiu do nada e tudo acaba em nada. Então, ninguém é dono de nada. E por isso, tudo acaba em nada. Mas vejam como viviam desse jeito, igualmente a loucos varridos, por serem seres inconscientes. Viviam assim, julgando ser o que não são, pensando ser o que não são. E daí a contradição em tudo. Muitos procurando uma explicação do porquê da vida assim ser, sem encontrar explicação, por nunca encontrarem a explicação do porquê assim são. Somente agora é que estão tendo a completa definição dessa situação horrorosa, calamitosa, deplorável e tenebrosa em que estavam vivendo. E assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas nessa vida do nada, que é tão passageira, uma passagem tão insignificante como estão vendo. Para morrer não tem idade, por nada serem, por não serem donos de nada. Mas, por viverem iludidos, e quem vive iludido não sabe por que está vivendo, estão vivendo falsamente. O iludido pensa que está certo, pensa que está direito, pensa que a vida é esta mesma, mas na mesma hora não se conforma com ela, porque não se conforma com o sofrimento e não se conforma com a morte. É um iludido, um hipócrita, um fingido. Por isso, por dentro é uma coisa e por fora é outra, vivendo de aparências vergonhosamente, desequilibradamente desse jeito. Então, verdadeiros imundos que não sabem o que dizem, por nada saberem, aí estão na vida dos martírios, todos martirizados pela vida da matéria, porque nunca souberam coisa alguma de real do seu ser, e por nada saberem, vivem todos mal. Quem vive de matéria, vive mal. A matéria é de origem do mal, e por isso ninguém vive bem. Bem, aparentemente, todos sofrendo por viverem nessa categoria dos inconscientes, uma categoria de desequilíbrio. São remanescentes da fase de animal que já se acabou. Mas os feitos aí ficaram. E então é preciso essas repetições de várias maneiras e de várias formas para libertar os confusos, os materialistas confusos. Então, é preciso estas explicações de várias maneiras, de várias formas, de vários jeitos, e estas comparações todas para o desencanto perfeito, racional, do animal livre pensador, que sempre pensou ser aquilo que nunca foi. Sempre sonhou ser o que nunca foi. Agora, o mundo racional, unido com o aparelho racional, unido aí com todos, orientando todos para a felicidade de todos, para o bem de todos, para a paz eterna de todos. E assim, tudo se multiplicando racionalmente,
tudo de bem na vida de todos, por todos serem orientados racionalmente pelo mundo racional, pelo mundo verdadeiro da origem de todos. E assim, vivendo todos conscientemente, alegres, felizes e contentes para sempre, por viverem racionalmente. Com o progresso racional, vai tudo dando certo na vida de todos. É o progresso consciente, é o progresso positivo. Todos a caminho do seu verdadeiro mundo de origem. Agora, todos de parabéns, vivendo como nunca viveram, não vivendo mais como viviam, inconscientemente, não vivendo mais como viviam, iguais a bichos, sem sossego a vida inteira. Não vão viver mais desequilibrados como viviam. Quem vive de experiência, vive desequilibrado, procurando acertar ou não. No mundo racional, todos em festa, pela união do aparelho racional com o mundo racional, com o seu verdadeiro mundo de origem. Todos em festa, alegres e felizes por agora terem contato com o aparelho racional. Com esta união do aparelho racional com o mundo racional. Todos vão viver racionalmente, orientados pelo mundo racional, guiados pelo mundo racional, amparados pelo mundo racional, apoiados pelo mundo racional. Enfim, tudo de belo e de bom racionalmente. Todos felizes e contentes por viverem bem racionalmente. Tudo dando certo na vida de todos e todos vivendo como nunca viveram, por estarem na categoria consciente, vivendo equilibrados eternamente. Na categoria consciente, não há falhas, não há experiências. As experiências são, ou eram, da categoria de animal racional, da categoria inconsciente. Então, viviam de experiências, mas, na categoria racional, não há experiências. É a categoria consciente, positiva, positivando assim tudo racionalmente. Todos equilibrados racionalmente. Tudo dando certo na vida de todos, e todos vivendo alegres, felizes e contentes por viverem racionalmente, unidos ao mundo racional, vendo o mundo racional, se entendendo com o mundo racional, noite e dia e noite, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. Não há desequilíbrio de espécie alguma, porque todos estão orientados pelo seu mundo de origem, e a origem é racional. Todos orientados pelo mundo racional e todos vivendo alegres, felizes, felicíssimos e contentíssimos para o resto da vida, num progresso muito diferente do progresso do inconsciente, do progresso do animal inconsciente, por ser animal. O progresso racional é o progresso consciente, é o progresso da multiplicação do bem sempre, é o progresso da paz verdadeira, da felicidade verdadeira, do sossego eterno, do equilíbrio eterno. Não há mais sofrimento de espécie alguma, por todos serem orientados conscientemente, racionalmente, equilibradamente e progredindo racionalmente. Todos tendo prazer e gosto de viver,
por serem orientados pelo mundo racional, vivendo com consciência, equilibrados, vivendo como nunca sonharam nem pensaram, por serem todos orientados pelo mundo racional, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, com a vidência racional, vendo tudo quanto é de racional, iluminados noite e dia e noite pela luz racional, vivendo felicíssimos porque sabem o porquê estão vivendo, porque sabem de onde vieram e para onde vão. Conhecem de onde vieram e conhecem para onde vão. Vivendo conscientemente, na certeza de tudo, por viverem conscientes. Quem vive consciente, vive certo sempre, por ser orientado racionalmente. E quem vivia na categoria de animal, vivia inconsciente, desacertado sempre. O inconsciente, nunca acertando, por ser inconsciente. Vivendo desacertado sempre, em multiplicação de desacertos, em multiplicações de sofrimentos e em multiplicações de ruínas, por ser inconsciente, em multiplicações de angústias, do desassossego, da intranquilidade, dos padecimentos cruéis, sem paz a vida toda, por ser inconsciente, sem sossego a vida toda, por ser inconsciente, por viver na incerteza de tudo. Sempre com a vaga esperança, a arma acalentadora do inconsciente. Quem vive de esperança, vive na incerteza de tudo, vive inconsciente. Quem vive inconsciente, vive na incerteza de tudo. E por isso, eis a razão da multiplicação das ruínas, de todos os sofrimentos, de todos os padecimentos, do desânimo, das angústias, do desequilíbrio. Quem vive inconsciente, vive desequilibrado sempre. E quanto mais procura o equilíbrio, mais se multiplica o desequilíbrio. Por viver inconsciente, vive desequilibrado sempre, sem garantias, sem segurança, na dúvida de tudo, na desconfiança de tudo, na esperança de tudo. E assim, vagando desse jeito inconscientemente, sempre à procura do bem e nunca o encontrando, por ser inconsciente, sempre à procura do bem e vendo sempre a multiplicação do mal, do desassossego, sem sossego, sem paz, por viver inconscientemente. O inconsciente sofre sempre por ser inconsciente. O inconsciente é um louco que vive variando a vida inteira. A vida do inconsciente tornou-se uma vida da variedade, sempre todos procurando variar, sempre com inconformismo. Ninguém nunca se conformando com a vida, por ser inconsciente. Sempre inconformado por isso, por aquilo outro. A vida de desequilibrado, com uma infinidade de espécies de loucura. A desorientação, por ser inconsciente. As invenções absurdas, a exploração, a ingenuidade, a ambição, por ser inconsciente, vivendo loucamente desse jeito. O louco é que vive a vida inteira à procura de sossego e nunca o encontrando, porque é louco, vive perturbado. A loucura vive lhe perturbando, não lhe dá sossego. Não tem sossego, não tem paz, não tem harmonia, por ser louco.